Olá, tá começando mais um Curta TV e hoje filmes e política vão circular por aqui. Comprometido com a nobre causa de mudar a realidade, o cinema engajado é defendido por diretores de várias gerações que revelaram verdadeiras obras-primas por um mundo melhor. No curta-metragem, não poderia ser diferente. No programa de hoje, você vai ver um pouco da produção contemporânea que acredita que o cinema, sim, tem a missão de transformar a realidade em que vivemos. E hoje também é dia de cineminha por aqui, viu? Você assiste ao filme Meus Amigos Chineses, do Sérgio Braja, baseado numa história real. O curta fala de uma criança que desperta para o mundo adulto quando seus novos amigos são presos durante o golpe de 64. O Curta TV já está no ar. O surgimento do cinema novo na década de 60 inaugurou um novo tempo na cinematografia brasileira. Criado no Centro Popular de Cultura, o CPC, o movimento, capitaneado por Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Nelson Pereira dos Santos, Leon Hirschman, entre outros grandes nomes, pensava o cinema como um meio de transformar a realidade mesmo, denunciando as enormes diferenças sociais do país e apontando a sua câmera para as contradições históricas da nossa política. O longa 5 vezes Favela, que reunia 5 curtas de estreia de diretores desta geração, é considerado um marco precursor do cinema engajado. Qual é a onda aí, pessoal? O grileiro não quer que entre mais ninguém na favela. Se entrar, vai dar galho. Não tem assunto de grileiro, não. O negócio é alojar o pessoal de qualquer maneira. As gerações seguintes, mesmo movidas por contextos diferentes, claro, prosseguiram no caminho do cinema comprometido com a realidade. O golpe militar, por exemplo, de 1964, mais de 4 décadas depois, ainda inspira a maioria dos filmes de teor político realizados aqui no Brasil. O curta Liberdade, ainda que a tardinha, do Luiz Guimarães Castro, fala da passagem do grupo teatral Living Theatre pelo Brasil na década de 70 e a sua prisão em Ouro Preto, Minas Gerais. O filme narra essa história a partir da transformação que esta prisão provoca na vida de um jovem. O curta O Quintal dos Guerrilheiros, de João Massarolo, registra a repressão política através de uma poética fogueira intelectual. 3 amigos vividos por Caio Blá, Cíntia Falabella e Rafael Primo se reúnem no quintal de uma casa para queimarem livros e filmes proibidos pela ditadura. Ao contrário de filmes, vamos assim dizer, se constitui praticamente um gênero no cinema histórico da resistência à ditadura militar, ao regime militar, mas é um gênero onde predomina, vamos assim dizer, uma visão não somente heróica, mas militarizada dos jovens sonhadores e que foram os militantes mortos pelo regime militar. Essa visão militarizada, ela predominou no cinema militante da década de 60, 70, 80, eu diria. E o Quintal dos Guerrilheiros já faz parte, não de uma geração de cineastas, mas de realizadores que procuram desmistificar um pouco essa visão militarizada. O Quintal dos Guerrilheiros procura mostrar esse outro lado, eu diria assim, o lado subjetivo, poético, amoroso desses jovens. Olha, eu quero fazer uma pergunta. Underground é subversivo? E o pop, hein? O Arol é subversivo? E o Obelix? Ele ataca Júlio César com Menires. Se for assim, acho melhor a gente queimar tudo. Aqui no Curta TV, você vai assistir a matéria sobre os polos regionais de produção de curtas. Hoje, a gente conversa com 4 jovens curtas-metragistas pernambucanos sobre o cinema feito lá em Recife. O Recife não tem escola de cinema até um ou 2 anos atrás. Eu me formei em Relações Públicas, eu tenho 30 anos. E, para mim, a minha escola, além de ter trabalhado no meu primeiro longa, que foi o Cinema Espinha Urubus, como assistente de direção, para mim, a minha grande escola foi o cinema da Fundação. Historicamente, durante muito tempo, a gente está, de certa forma, à margem do centro de produção maior, né, mais industrial, como Rio, São Paulo. Mas, de certa forma, a gente teve que criar esses espaços de encontro para que, a partir disso, surgisse, de fato,
um ambiente propício para estar dialogando, aprendendo. Você tem que ter um emprego paralelo, né? Assim, publicidade e tal. E aí eu não tive vontade de fazer publicidade. Assim, a minha vontade era ter manter uma, digamos assim, uma pureza artística no cinema. E aí o café, digamos que é o ponto que eu posso me inserir em mercado mesmo. Ele é na frente do Cinema da Fundação, que é a referência de cinema de arte alternativo da cidade. Às vezes cada um está nos seus projetos e projetos de outras pessoas. Aí a gente às vezes passa uma semana, 10 dias sem se ver e quer se ver e acaba falando dos projetos também, sabe? A escola não passa de um grupo de pessoas que se encontram, né? E no caso de uma escola de cinema seria um grupo de pessoas que se encontram para ver filme, discutir filme, fazer filme, né? As mudanças políticas inevitavelmente passam pela transformação social. Uma boa forma de retratar o país no cinema é migrar a câmera para a periferia ou para as ruas das grandes cidades. Rap, O Canto de Ceilândia, fala da contradição que vive no entorno de Brasília, um patrimônio arquitetônico cercado por algumas das cidades mais pobres do país. Bairro, gueto obscuro, boca de lobo, boca de fumo, muito sangue, muito tiro, muitas crianças morrem, bala perdida, outras sobrevivem quando ganham seu primeiro presente, uma arma. O curta Nome, Idade, Profissão e Onde Mora, do alagoano Glauber Xavier, revela a difícil realidade de quem deixa sua terra para tentar a vida em São Paulo. Depois do programa, entre no nosso site e assista ao filme na íntegra. Você vai gostar. Então, todos os dias a minha rotina é essa, tá certo? Eu fico aqui nesse pontinho, entendeu? Coloco essa caixa e esses aqui são os materiais que eu vendo. Fazer um filme não é fácil não, mas tem gente que faz loucuras para realizar os seus curtas-metragens. O diretor carioca, Paulo Tiffenthaler, conta pra gente como o seu carro entrou no curta A Peruca de Aquiles e quase não saiu inteiro, viu? Hoje parece até divertido, mas ele passou por maus bocados com essa história. Uma das coisas engraçadas nos bastidores foi quando a gente foi fazer a filmagem no Baixo Gávea, que é o início do filme, e tem a cena que o ator dá uma marcha ré no carro e o Lúcio André, que é um super ator, mas ele não sabe dirigir, ele deu a ré e ele soltou o pé sem querer da embreagem e o carro voou para cima da mureta. Foi uma porrada, um estrondo, o Baixo Gávea todo levantou, foi um mico, né? E já arrebentou a roda do meu carro, estourou o paralama do carro por trás. O orçamento do filme baixíssimo, quer dizer, mas eu morro de rir, porque na verdade fazer cinema é você ter estômago e você saber que muita coisa pode acontecer no set de filmagem e você não reclamar. Tem que ter esse espírito de aventura. Uma trilha espetacular, umas roupas sexys. Toda uma equipe cuidando só de mim. Você é linda, gatinha. O programa de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Entra lá no nosso site, confira o conteúdo exclusivo e aproveita para contar pra gente o que você tá achando do Curta TV, ok? A gente se vê. Tchau!